Olá a todos, boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos, todos aqueles que nos seguem na página. Estamos aqui para fazer a primeira live e o nosso convidado especial é o nosso amigo Aldo Vilela, jornalista, nosso amigo que vai estar juntamente conosco nesta noite aqui em Portugal, nessa tarde no Brasil. E vamos estar fazendo isso e estou aqui à espera do nosso amigo Aldo entrar e assim nós vamos fazer aqui o direto. Vamos aqui, já está aí, já aceitamos, já vamos aqui, já ver. Deixa eu ver aqui. Transmitir. Sim, está aqui transmitindo. Só um instante para os nossos seguidores. Estou aqui tentando aceitar aqui com o Aldo, nosso amigo Aldo Vilela, o nosso convidado especial já está aí entrando, só um instante, vamos aceitar aqui o Aldo. Aleluia. Só um minuto, glória seja dada em nome de Jesus. Vamos estar aqui juntamente. Deixa eu aceitar aqui o Aldo. Deixa eu ver, temos aqui. Tentando aceitar aqui o Aldo. Só um instante. Nós já vamos. Opa, já está. Boa noite, meu amigo Aldo. Tá tudo bem? Nobre amigo. Pastor Ageu, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E você tá me ouvindo? Tudo bem, estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo sim. Estou lhe ouvindo. Boa noite, obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Saudações a quem vai acompanhar esse nosso breve bate-papo aqui, que certamente será o primeiro de muitos, né, Ageu? Exatamente, meu amigo. Fico muito feliz. É uma alegria imensa e muita satisfação poder falar consigo e junto falarmos um pouco aí o que é, quem é Jesus, o que é salvação e também um pouco sobre a missão e as missões e a dificuldade que é a missão aqui em Portugal, esperando que já tem aqui 7 pessoas que já entraram, já estão nos assistindo. Muito bem. Vamos dar mais um tempinho aí para ver. Legal. Pessoal, e vamos estar assim, falando aí um pouco sobre isso, mas é uma satisfação enorme poder falar consigo e obrigado, Ageu. Grande abraço. agradeço a Deus pela sua vida e por essa disponibilidade também nos ajudar aí a página da igreja e esse voluntariado, né, da sua parte, eu quero desde já agradecer e eu vou estar sempre orando a Deus, pedindo que abençoe a sua vida, o seu profissionalismo, a sua família, e assim vamos estando juntos. Né? Legal, Gil. Obrigado aí pela atenção, obrigado pela alegria. Vamos começar rapidinho, muito bom começar a bater esse papo. E nada melhor do que a gente chegar no sábado falando um pouco sobre ser cristão, não é, Gil? Acho que o importante é isso, como as pessoas... A gente está vendo aí, vivendo um mundo tão conturbado, né? Um mundo tão maluco, né? Um mundo tão estranho aí. Mas é bom a gente falar um pouco sobre essa coisa de ser mais um pouco cristão, de olharmos mais um pouco para o nosso vizinho, de olharmos um pouco mais para o nosso semelhante, de olharmos um pouco mais para o nosso amigo, né? De olharmos um pouco mais para a nossa família.
de olharmos um pouco mais para o nosso entorno. E a data é interessante, né, Ageu? Porque a gente chega aí ao Natal, daqui a uma semana, né? Praticamente, né, Ageu? A gente vai estar festejando aí o Natal, né? E é importante a gente trocar ideias, falar um pouco sobre isso. Exato, exato. É muito importante, sim, Aldo, até porque a gente falar aí o que é um pouco ser cristão, né? Porque as pessoas às vezes até confundem um pouco sobre isso também, né? Verdade. E a gente confunde um pouco sobre isso, e é bom nós saber que a palavra cristão, né, ela deriva daqueles que seguem a Cristo, e inclusive surgiu em Atos dos Apóstolos, quando chamaram pela primeira vez os apóstolos de cristãos. Então, isso é muito importante também, estar sabendo. E que ser cristão é a prática em si, né? É a prática em si, praticar o cristianismo na sua essência, naquilo Verdade. que é. Você sabe... Pois é, meu amigo. Estamos aí e vamos, como você já sabe, nós também estamos aqui e muitas pessoas ainda no Brasil ainda não sabem que o trabalho que nós fazemos cá em Portugal e já estamos... Eu acho bem legal, viu, Ageu, esse trabalho feito pela igreja. Aliás, quando a gente fala igreja, são todas as igrejas que fazem um trabalho, né, bem interessante. E eu acho assim que a gente chegamos ao estágio de mundo, né? Chegamos a um estágio aí de planeta Terra, que as coisas estão assim meio que fora do prumo. Você veja que a gente está chegando aí a um final de ano com 2 conflitos mundiais muito fortes, 2 conflitos mundiais pesados. Eu sempre comento muito no meu programa na CBN, e eu tenho o meu correspondente internacional, Marco Alves, que é cientista político, professor, é um cara de uma bagagem gigante. A gente sempre fala muito desses conflitos midiáticos, sabe, Ageu? Aí o conflito midiático o de Israel-Hamas e o conflito midiático Ucrânia-Rússia. Né? Agora, você imagina que quantas guerras não estão acontecendo nesse momento no continente africano? Né? Há pouco tempo, quase aqui na América do Sul, a gente, na iminência de ter um conflito, na disputa de terras da Venezuela, da Guiana. Então, veja que o mundo está meio de cabeça para baixo. Aí as pessoas dizem, não, mas sempre foi assim, não é? O mundo sempre foi desse jeito. Olha, talvez sim, talvez não. Talvez hoje a gente tenha aí essa gama de tecnologia onde se divulga mais, né? Onde se mostra mais. As guerras nós estamos vendo ela, Ageu, em tempo real, não é verdade? O camarada está lá com o celular, posta um míssil caindo, destruindo um prédio. As pessoas hoje elas estão mostrando o sofrimento das outras numa facilidade incrível e não tem a sensibilidade de se comover com aquilo que está acontecendo com o próximo. Essa é uma coisa maluca, sabe, Ageu? Eu fico chocado com esse tipo de ação das pessoas. Parece que a gente está chegando naquele estágio, e a Bíblia diz isso, de compaixão. As pessoas não estão mais tendo compaixão, né, Ageu? É os fins dos tempos, porque a Bíblia diz acerca disso, Aldo. Em 1 Timóteo e também em 2 Timóteo, as 2 cartas de Paulo a Timóteo, vai dizer que nos fins dos tempos, os homens seriam avarentos, amantes de si mesmo, sem afeição, os homens seriam violentos, então, sem compaixão. Então, tudo isso está cumprindo as profecias bíblicas que está escrito na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia, as guerras, e cada vez mais vemos que está os fins dos tempos. Está nos fins dos tempos. E quem entende, estuda um pouco a Bíblia, já tem essa clareza. Mas quem não estuda, quem não sabe o que está escrito, vê isso como algo normal. Até o avanço da tecnologia também, a Bíblia já dizia isso muitos anos atrás. Então, as pessoas veem isso como algo totalmente normal. E quando eu cheguei cá a Portugal, por exemplo,
em 2008, muito se falava os portugueses da violência no Brasil. E como era a violência no Brasil, e eu disse para eles algo que parece, não é que eu estava profetizando, mas disse algo que veio a concretizar há pouco tempo. E, por exemplo, eu dizia assim, eu falei, vocês vê tanta violência no Brasil, por quê? As televisões brasileiras têm cada repórter policial que já anda dentro das viaturas policiais e acompanha tudo ao mesmo tempo. Tem helicópteros, tem tudo, e mostra isso com muita frequência, até porque o ser humano, a curiosidade do ser humano que leva isso, e isso causa ibope, porque as pessoas acabam dando ibope. O mais incrível disso, sabe o que é, Gil? É o seguinte, claro que a violência aqui no Brasil é muito forte, muito mais forte que em outros países. Agora, no geral, você veja que parece que a violência, ela a cada dia está se desdobrando com mais força. E sob todos os aspectos. Se rouba mais, se mata mais, se agride mais as mulheres, se agridem mais as crianças. Esses conflitos globais que a gente está enxergando agora, quando você para estudar um pouco, para observar um pouco a fundo, são coisas assim que a percepção humana não consegue captar. Não é brincadeira você chegar num conflito onde morre civil. Israel agora mesmo matou 3 reféns por engano, 3 civis, e vai morrendo gente. Você vê, tem 1 mês de guerra, 2 meses de guerra aí, mais de 15 mil pessoas já morreram. E isso passa a ser número. É aquela coisa, quando é uma pessoa, todo mundo fica indignado, né? Estou indignado e tal, mas 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, aí passa a ser estatística, Gil. E o que eu falo dessa questão do mundo estar muito maluco nesse aspecto? Porque as pessoas, de fato, Gil, como você citou aí o trecho, as pessoas perderam a compaixão. Ninguém sente mais a dor do outro. Ninguém se coloca mais para sentir a dor do outro. O camarada está lá, vendo a dor do outro, mas ele quer tirar algum tipo de proveito. Ele quer fazer algum vídeo, ele quer fazer alguma imagem, ele quer ganhar alguma coisa com aquilo. Ele não se preocupa com a dor do próximo, e sim ele se preocupa com o benefício próprio. Exato, exato. É isso. E o que tem acontecido, por exemplo, aí como eu estava a dizer, continuando aqui, como eu disse, falei, olha, quando as televisões de cá de Portugal descobrir que é isso que dá ibope, mostrando a desgraça do ser humano, mostrando as tragédias, e as televisões vão começar a fazer exatamente o mesmo. Até disse para eles na altura, porque o Correio da Manhã ainda não tinha televisão, mas era o Expresso e era o jornal mais vendido de Portugal. Então eu dizia para eles assim, olha, tudo isso vocês podem ver que o Correio da Manhã é o mais vendido e o mais lido no país. E o que ele traz? Só traz exatamente tragédia, coisas terríveis que os seres humanos fazem uns com os outros. E o dia que descobrir que é isso que dá ibope, as televisões vão fazer o mesmo. Passados alguns anos, hoje já tem o Correio da Manhã, o CMTV, que é o Correio da Manhã, televisão. Agora também já se criou o canal da CNN. Então, fica mostrando. Inclusive, o Correio da Manhã tem um repórter a cada 50 quilômetros. Ou seja, eles conseguem chegar com tanta facilidade e rapidez ao local dos acontecimentos. No raio de 50 quilômetros tem sempre um repórter. Então, eles conseguem chegar até primeiro mais rápido que as outras emissoras de televisão. E assim acabam vendendo as próprias. Você vê como é que é incrível e como as pessoas fazem isso já aproveitando dos seres humanos, não tem compaixão. E hoje os seres humanos são mortos e as pessoas olham como se estivesse morrendo um animal. Terrível isso. O que eu noto assim também, Gil, as pessoas estão perdendo o hábito da espiritualidade. Né? E aqui, independente de ser católico, qualquer denominação religiosa que venha a ser, mas
é preciso que as pessoas tenham a fé em um ser superior. O Deus é um só, não é? É preciso que as pessoas tenham essa fé em Deus. As pessoas estão literalmente se desapegando dessa coisa da espiritualidade. As pessoas não buscam mais guardar o domingo e a festa, que é o terceiro mandamento, né? As pessoas não buscam mais ir a uma igreja ao final de semana para agradecer aquela semana, para agradecer a paz, a saúde que teve. As pessoas, o que eu noto é que as pessoas estão cada vez mais se afastando disso, se afastando de Deus, se afastando da religiosidade. E aí que entra a nossa parte aí, a nossa primeira parte aí, o primeiro nome lá da nossa live, a palavra Jesus. Ou seja, o que acontece, Aldo, que as pessoas não conhecem mais Deus. As pessoas não conhecem Deus de maneira nenhuma, e muito menos o seu Filho Jesus que ele enviou. Então, essa é a razão de que as pessoas cada vez mais se afastam. E as pessoas, embora elas buscam em muitos lugares, em muitas coisas, preencher o vazio, todo ser humano tem, sem Deus, ele tem um vazio, e esse vazio preenche exatamente aquilo que preenche esse vazio dentro do ser humano, exatamente a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado. Então, as pessoas, por não ter, andam a buscar preencher esse vazio espiritual em várias coisas, em vários lugares, e elas acabam, por não buscar na pessoa certa, por não buscar no lugar certo, acaba por cada vez mais ainda se distanciar, se afastar de Deus. Então, é por isso que é muito importante. Então, nós vamos usar aqui também umas passagens bíblicas. Quando Jesus vem, ele se materializa, ele se torna homem, e quando ele começa a chamar os seus seguidores, os discípulos, então Jesus começa a chamar os seus discípulos, preparar eles para a missão, entendeu? Para a missão. Então, o que acontece? Quando Jesus tem o primeiro encontro com os discípulos, com alguns dos discípulos, começa a chamar eles para o ministério. Então, o que acontece? Quando eles começam a andar com Jesus, e eles ainda não conheciam Jesus totalmente. Ora, eles estavam meio inconstantes, ora eles tinham fé, e ora eles estavam vacilantes. Mas, por exemplo, quando nós vemos na primeira tempestade, que quando Jesus vai acalmar a tempestade, que Jesus entra no barco com os discípulos, no capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 23, então Jesus estava cansado como homem e resolve descansar um pouco no barco, e de repente levanta-se uma grande tempestade, e os discípulos, vendo que as ondas estavam para naufragar o seu barco, então eles despertam Jesus do sono, acorda e diz assim: não te preocupas que nós estamos perecer? Senhor, salva-nos, porque nós vamos perecer. Aí Jesus desperta do sono e disse assim: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus levantou, repreendeu o vento, e diz o texto sagrado que seguiu a grande bonança, seguiu paz, tranquilidade, e aqueles homens ficam tão maravilhados, embora andando com Jesus, ainda não tinham totalmente o conhecimento de Jesus, que eles vão dizer essa palavra assim: quem é esse homem? Até os ventos e o mar lhe obedecem, ele ordena e obedece. Então eles não tinham ainda esse conhecimento de quem é Jesus. E o motivo de tantas coisas ruins que nós ouvimos, tantas reportagens nesse sentido, é essa falta das pessoas conhecer exatamente Jesus. Porque o próprio texto sagrado vai dizer que Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, ou seja, quem está em Jesus e tem Jesus, além de ele ter uma paz interior, ele quer viver em paz, estereotipamente falando. Então, agora, Gil, permita-me fazer uma pergunta, que sabe que jornalista faz pergunta demais. Você imagina o seguinte: se Jesus voltasse hoje, como ele seria tratado, hein? Meu amigo, é assim, se Jesus viesse, que Jesus veio a primeira vez, então isso é muito importante. Então, a vinda de Jesus à Terra, ela se dá em duas etapas, entendeu? E a primeira etapa, ele veio como homem,
ele veio como cordeiro, ele tinha que ir à cruz, ele tinha que ir até a cruz, morrer a morte de cruz, porque era o ato e a exigência era preço de sangue para a salvação da humanidade. Ele tinha que pagar aquele preço. Ele tinha que ir até a cruz, ele foi humilhado, mas depois dele ser morto, ser sepultado, o texto sagrado vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, no capítulo 28 de Mateus, ele vai dizer exatamente. Porque quando Jesus vem, ele assume a forma humana, ele abre mão da sua glória, ele abre mão do poderio que ele tem, e ele assume a forma de servo. Ele veio para servir. A Bíblia diz também, Paulo em Filipenses capítulo 2, que ele veio para servir, tornou servo. E foi obediente ao Pai até a morte, e a morte era de cruz. Mas Deus exaltou o seu nome soberanamente, que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então essa é a diferença. A segunda etapa da vida de Jesus, Jesus não vai vir mais como homem. Ele vai vir como o Deus Todo-Poderoso, entendeu? Então, agora, essa humanidade de hoje, né? Esse povo que habita aí esse planeta Terra, esse povo está preparado para isso? Tá, pastor Ageu? Na verdade, Alto, a Bíblia diz que há um povo que está preparado, parte. E esse povo é aqueles que seguem Jesus exatamente como diz as Escrituras. Como nós estávamos dizendo, a primeira palavra cristão que nós usamos, a palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo, mas que segue de acordo com como Jesus ensinou, como Jesus manda e que se faça. Mas só que esse povo, e o que é interessante ainda, Alto, que a segunda vinda dele, ela dá também 2 etapas. Entendeu? Porque primeiramente ele volta para a igreja, mas ele não vem até a terra. Ou seja, a igreja é arrebatada, é arrancada, o povo aí, que vem o povo escolhido, entendeu? É arrebatado e vai encontrar com ele nas nuvens. E depois se dá a boda de ouro, que é 7 anos, que é a igreja, os povos escolhidos, vão estar com Jesus nas bodas do Cordeiro, chamado boda do Cordeiro. E vai estar com ele. E depois sim, ele virá juntamente com esse povo que já teve o corpo transformado, já tornou semelhante aos anjos, entendeu? Já foi santificado, já não peca mais, já não comete mais atrocidade. Ele vai vir com esse povo aí, vem para julgar os maus, entendeu? Ele virá para julgar os maus. Aqueles que não quiseram, aqueles que não quiseram ouvir a palavra dele, aqueles que não aceitaram. Então ele virá para julgar. Isso é muito interessante. Agil, pelo que a gente está vendo hoje, assim, pelos acontecimentos, pela história dos acontecimentos, pela realização dos acontecimentos, tudo está se repetindo, mas muita gente ainda não está enxergando essa cortina de fumaça, né? Exatamente. Então, assim, só quem lê, só quem segue é que sabe, exatamente. Porque nós estamos vivendo os últimos momentos do fim. Os últimos momentos do fim. Inclusive, aquilo que você falou no início, a guerra com Israel, contra Israel, isso faz parte das profecias bíblicas. Os rumores de guerra. Então, quando Jesus voltar na segunda etapa da sua segunda vinda, ele virá exatamente para socorrer Israel quando todas as nações do mundo, entendeu? Todas as nações do mundo se reunir para destruir Israel. Aí ele virá, porque é aí que Israel vai reconhecer. E o motivo, porque Israel não reconheceu quando ele veio como homem, como ele veio, que foi morto na cruz, Israel não reconheceu como aquele que seria o seu Redentor, o seu Salvador. Então eles vão ter, só quando as nações se oprimirem, todas as nações oprimirem, que eles vão clamar. E quando clamar, eles vão ver, diz o Apocalipse, aí que eles vão reconhecer, porque as marcas estão na mão de Jesus, as marcas da cruz estão nas mãos e nos pés. Aí eles vão ver aqueles que eles transpassaram, diz o texto sagrado, aí eles vão reconhecer Jesus como Messias ungido.
O pastor Ageu, a gente já pode dizer aí que estamos vivendo em dias apocalípticos? Sim, senhor, estamos vivendo. Então, alguns estudiosos, Lau, dizem que havia 7 sinais antes da vinda de Cristo. E todos os 7 sinais já se cumpriram há muito tempo. Todos os 7 sinais que haveriam de... Então, já se cumpriram. E muitos dos sinais, por exemplo, quando foi a pandemia, eu fiz algumas lives com a igreja, cultos online, na igreja que eu pastoreava no Seixal, e eu disse, porque, na verdade, o que aconteceu, a pandemia, era um princípio de dores. Quando a mulher está para dar à luz, ela tem pequenas contrações. Entendeu? E tudo isso que está acontecendo no mundo são princípios das dores, princípios de guerra. E isso aí não é uma guerra generalizada. Não é uma guerra generalizada entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel e o Hamas. Então, mas a qualquer momento ela pode estourar uma guerra, a terceira guerra mundial. E tudo isso está se cumprindo, meu amigo. Tudo isso já está caminhando, estamos vivendo os últimos momentos. Na época que o apóstolo João escreveu a sua carta, no capítulo 2, versículo 18, ele disse que já era a última hora. Uhum. Entendeu? Dizem que e aí o senhor é que responde com propriedade. Dizem que o tempo de Deus é o tempo diferente dos homens. É isso? Exatamente, porque Deus não trabalha como o homem pensa. Quando o homem pensa que Deus vem de uma direção, ele vem de outra. Porque Deus não trabalha com forma humana, com formas humanas, entendeu? Na formas humanas. Ele trabalha na sua forma. Então, tanto é que Israel não reconheceu Jesus quando veio como homem, porque Israel esperava exatamente o Jesus político que vai vir para reinar, como eu te disse, na segunda etapa da sua segunda vinda. Israel esperava o Messias deles que viria para reinar, que seria alguém com muita destreza na guerra, como foi o rei Davi, e por isso que eles não reconheceram. O próprio apóstolo João, escrevendo no seu evangelho, no capítulo 1, e o versículo 11 e 12, ele disse assim, que Jesus veio para os seus, que era Israel, primeiramente, mas os seus não o reconheceram, não aceitaram. Mas todos aqueles que creram, ou que crer no seu nome, será feitos filhos de Deus. Entendeu? Mas se você for perguntar hoje, qualquer pessoa, ela vai dizer que ela é filha de Deus. Ninguém quer ser filho do diabo. Ninguém quer ser filho do diabo. Então todo mundo quer ser filho de Deus, mas o filho Agora, de Deus... Hoje, além de... você está falando aí desses sinais, né? Que os sete sinais já aconteceram. Que sinais visíveis são esses de que estamos perto do fim? Olha, exatamente. Jesus disse no capítulo 24 de Mateus que os sinais eram terremotos, guerras e rumores de guerra. Então, todos esses sinais têm se cumprido diante dos nossos olhos. Quem estuda a Bíblia, as guerras, os rumores de guerra que nós estamos vendo nos nossos dias hoje, já também são sinais, evidências de que Jesus já está às portas para buscar o povo dele escolhido. Tá percebendo, meu amigo Aldo? Então, já tudo isso mostra que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela é verdadeira na sua essência, que as Escrituras, ela não falha naquilo que está escrito. Então, tudo está acontecendo exatamente como está escrito. Uma parte que você falou da tecnologia e o avanço da ciência, há muitos anos, há mais de 400 anos, antes de Jesus nascer, o profeta Daniel profetizou que a ciência haveria de multiplicar, de crescer. Hoje nós estamos vendo tanta tecnologia, quando você compra um telemóvel, um celular, como se diz no Brasil, um telemóvel cá em Portugal. Então, quando você compra um aparelho desse, daí alguns meses já saiu 2, 3 modelos diferentes do mesmo aparelho. E melhor, mais avançado, avança uma coisa aqui a nível de internet. Então, essas coisas já estão acontecendo diante dos olhos de toda a humanidade.
Agora, o Ageu, o pastor Ageu, o homem, ele se entregou definitivamente ao dinheiro, foi? De fato, sim. Então, uma coisa, a Bíblia vai dizer também que o dinheiro, quando as pessoas não sabem usar e nem administrar, é a raiz de todos os males. Então, o motivo de muita corrupção no Brasil, por exemplo, é o quê? Ganância. Sim. Ganância. Então, cada um quer ganhar mais do que o outro. Então, e com isso, o motivo de tanta corrupção, de tantas coisas drásticas na política brasileira, como você sempre vai trazendo as reportagens. Aqui é uma chaga. Aqui, meu amigo, esse país vai se acabar pela ganância dos políticos ladrões, pela ganância de uma sociedade que não cobra desses políticos, lamentavelmente, e aquilo que a gente está falando desde o início. As pessoas só conseguem enxergar para o próprio umbigo, Ageu. Exatamente. E aí o que acontece? A Bíblia diz que quando o justo governa, há alegria. Quando o justo governa, entendeu? Então, quem está governando hoje os países? São os corruptos, entendeu? E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, aquilo que nós estávamos dizendo, os seres humanos, as nações, cada vez mais estão se afastando de Deus. Então, estão buscando preencher os seus vazios, como eu te disse, na pessoa errada e nas coisas erradas. Você tem uma coisa também que deve ser... São muitas as coisas que devem ser levadas em consideração. Mas, por exemplo, você tem aí o homem estragando com o planeta que Deus deu. Né? O homem poluindo os mares, poluindo os rios, poluindo a terra. É impressionante, poluindo o ar, né? É impressionante o quanto o ser humano estraga. Quer dizer, aquele livre arbítrio que Deus deu, o homem simplesmente pegou e sacudiu na lata do lixo, não foi, Ageu? Exatamente, exatamente. O homem tá cada vez mais destruindo tudo. E isso tem a ver com o fato também, né, dos seres humanos estar corrompido. Não somente os políticos. A terra está corrompida. E o que é interessante que a Bíblia diz também, Aldo, que é bom a gente entender, que o mundo, quando fala o mundo, está dizendo as pessoas, jaz no maligno. Então, por isso a razão de tantas maldades, por isso a razão de tantas coisas ruins, tanta perversidade que os seres humanos estão cometendo, sem misericórdia, sem compaixão. As pessoas são amantes de si mesmo, não amam ninguém, sem afeição moral. Então, é o que nós vemos nos nossos dias. Quer dizer, aquela coisa, então, que a gente comentava no início. Definitivamente, o homem se afastou de Deus. Exato. Agora, vamos lá. Há tempo para recuperar, pastor Ageu? Com certeza, há sempre tempo. Enquanto Jesus não voltou ainda na sua segunda vinda, ainda há tempo. É aquilo que eu estava dizendo também. As pessoas não conhecem a Jesus. E as pessoas precisam conhecer Jesus. Porque Jesus é exatamente tudo aquilo que nós precisamos para preencher o vazio que está dentro de nós. E esse vazio, Aldo, ele começou há muitos anos, quando Adão e Eva resolveu desobedecer a ordem de Deus. Quando ele desobedece a ordem de Deus, então, exatamente, e depois Deus vai dizer, lá no capítulo 6 de Gênesis, exatamente quando Deus também, só apenas uma família, aconteceu algo que é semelhante à volta de Cristo, quando Deus ordena que Noé constrói a arca, e nesse texto vai dizer que o próprio Deus dizer que o espírito dele não ia contender com o homem, não ia ficar insistindo com o homem, porque o homem cada vez mais estava distanciado e a terra exatamente estava corrompida, como está hoje. Então, é assim, Jesus, ele não é mal educado, ele só entra aonde ele é convidado. Aliás, essa regra vale para a gente, né? Só vá a algum lugar se convidado for, né, Gil? Exatamente. Então, assim, então Jesus não é mal educado.
ele quer entrar, ele quer mudar a vida das pessoas, ele quer transformar, ele quer fazer muitas coisas, como nós vemos, tanto causas e depressões, tantas doenças que elas, vou dizer, porque há uma diferença de doença e enfermidades, tá meio alto. Doenças, elas são físicas, as enfermidades não, elas são espirituais. Por quê? Porque nós somos também seres espirituais. Entendeu? Assim como Deus é eterno, nós temos algo em nós, dentro de nós, que é eterno, que é a alma, que é o espírito humano. Eles são eternos. O corpo é físico, mas a alma e o espírito, eles são eternos. Entendeu? Porque foi o próprio Deus que soprou quando ele forma Adão, o corpo de Adão, ele soprou o fôlego de vida, tornando o homem alma vivente. Então, quando há tempo de nós recuperar, e essas enfermidades, como eu disse, são da alma. Você pode ver tantas enfermidades da alma que tem, ansiedade, depressão e assim sucessivamente. E tantas pessoas vivendo, inclusive aqui em Portugal, vivendo essas dificuldades no Brasil. Em Portugal, o mundo todo, né, Ageu? O mundo todo passa por dificuldade, né? Exatamente, é o mundo todo. Mas tudo isso Jesus pode transformar, o Aldo. O salmista vai escrever no Salmo 103 que é ele que perdoa, entendeu? Ele que perdoa, ele que cura, ele que sara todas as nossas enfermidades. Ou seja, ele tem o poder. Basta que nós criamos que ele é capaz de fazer. E basta. Só que às vezes as pessoas não basta só ouvir a primeira vez, entendeu? Quando eu tenho uma amizade com você, nós criar um relacionamento, relacionando. Vamos relacionando. Jesus é isso. Você vai relacionando, vai conhecendo cada vez mais. Cada vez mais que você aproxima dele, mais conhece. Ô, Gil, qual é a maior dificuldade hoje do líder espiritual conduzir as ovelhas? Hoje há muita dificuldade, porque, por exemplo, aqui em Portugal, como nós estamos falando também de missão, nós estamos falando de Jesus, da salvação, nós estamos falando, já que os temas todos unificados, até estamos falando ao mesmo tempo. Então, há muita dificuldade, principalmente em Portugal. Portugal, para quem não sabe, as pessoas... Mas as pessoas o quê? Não querem frequentar a igreja, Ageu? É muito difícil, inclusive, por exemplo, aqui, para quem não sabe, Portugal, no Brasil, nós ensinamos muito na igreja, que Portugal é um dos países que é chamado na linguagem evangélica, janela 10 por 40, que eram os países com difícil acesso ao evangelho. Então, Portugal estava. Para você ter ideia, a liberdade religiosa em Portugal só foi promulgada pela República em 1999. Mas você tem essa complicação aí nos países europeus, né? São assim, né? Sim, então tem muita complicação. Por exemplo, aqui para poder a documentação da igreja é muito complicado. Tanto é que você tem que registrar a igreja como uma associação que você não pode registrar como igreja. Então, mas veja, essas dificuldades colocadas, elas influenciam naquela população que quer chegar próximo da igreja, é? Dificulta até porque eu tenho um amigo que está aqui, não vou aqui estar citando também por ética, está aqui no distrito, que para quem está nos assistindo no Brasil, o distrito é um estado. Então, que, quando ele começou o trabalho missionário lá, está aqui no norte de Portugal, o padre mandou uma mensagem avisar para ele ter cuidado com a aquisição, para você ter ideia. E isso não tem muitos anos. Não tem muitos anos. Isso foi no ano de, acho que 2016. Mas ele esforçou e está lá com um bom trabalho e está fazendo trabalho missionário. É estranho isso, porque é aquilo que a gente conversava no início. O Deus é um só, né, Ageu? Mas as pessoas começam a confundir. Porque, na verdade, Aldo, quando você começa a conhecer Jesus, então as pessoas começaram a fazer de Jesus, não conhecem de Jesus verdadeiramente. Porque Jesus é a essência, é o Filho de Deus. Então as pessoas começam a criar coisas em torno de Jesus. Entendeu? Criar muitas coisas em torno de Jesus. E por isso que nós precisamos ler as Escrituras, que fala de Jesus, que ela vai nos ensinar exatamente tudo isso sobre Jesus, quem é Jesus de fato,
o que Jesus representa, o que Jesus pode fazer. Porque agora, a pessoa... Jesus, me chamou a atenção agora, essa é uma curiosidade. Quer dizer, evangelizar hoje está sendo uma tarefa mais árdua em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, aqui muito mais. Aqui em Portugal, muito mais. No Brasil... Mas os países africanos também passam por isso, né, Ageu? Não, os países africanos também, alguns que têm alguns ditadores, sim. Agora, já não. Inclusive, eu tenho um amigo que está fazendo um trabalho muito bonito, e está até indo na igreja comigo lá. Ele faz um trabalho bonito lá em Moçambique. E tem um trabalho muito bonito lá em Moçambique. E como eu te disse, aqui é muito difícil a nível, porque eles dificultam muito. Quando você quer arrendar alugar um espaço da igreja, eles não querem arrendar quando sabem que é igreja. Eles não querem arrendar. Quando eles veem que é uma igreja evangélica, muito menos. Para você ter ideia. Quem quer uma igreja, que se for abrir exatamente na cidade de Fátima, tem que ser 3 quilômetros longe do santuário. Por conta da questão do catolicismo, né? Exatamente. Então, entendi. Dificulta muito essa parte. São algumas regras colocadas, né? Umas regras colocadas, porque, na verdade, o Evangelho de Jesus ele tem que ser anunciado. Né? E por isso que eu disse. Então, muitas das vezes, nós precisamos que Jesus seja conhecido na sua essência e como verdadeiramente ele é. Como verdadeiramente ele é. E o Evangelho tem que ser pregado como verdadeiramente ele é. Não é um Evangelho. Outra curiosidade, curiosidade de jornalista, né? Que não é, evidentemente, escolado, né, nas leituras bíblicas aí. Muito se fala do Antigo Testamento, né? São muitos questionamentos feitos. Como é que se trata hoje essa coisa do Antigo e do Novo Testamento? O Novo, ele elimina o Antigo Testamento, Ageu? Não, senhor. O Antigo Testamento é o retrato do Novo. Porque, na verdade, o Antigo Testamento é que diz todas as profecias, como eu comecei desde Adão te dizendo, como o homem se afastou de Deus e vem se afastando de Deus. Por isso que foi necessário que Jesus se tornasse como homem, fosse até a cruz, porque Jesus, diz a Bíblia, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, Jesus, quando veio, Aldo, na sua primeira vinda, ele veio com 2 propósitos. O primeiro propósito era trazer Deus aos homens, e o segundo propósito, através do seu sacrifício, do seu sangue, levar os homens novamente a Deus, que os homens estavam afastados. Por isso, é necessário que nós cremos no Jesus, não que está morto, porque Jesus morreu, de fato, e era necessário que ele morresse, era necessário que ele derramasse o sangue dele. Mas ele ressuscitou ao 3º dia. E quando ele ressuscitou, exatamente, ele tornou novamente a forma, o poderio que ele tinha antes de vir à terra. Por isso que ele disse em Mateus, como eu citei aquela passagem, ele disse, todo o poder me dado nos céus e na terra. Ou seja, ele voltou, essência. João vai dizer, no capítulo 1, versículo 1, que no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E João vai dizer exatamente isso, que sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada que existe hoje, tudo que existe, Jesus também participou da criação de Deus no início da humanidade. Então foi necessário que, como o homem não se voltava para Deus, foi necessário que Deus abrisse mão, e Jesus abriu mão da sua glória, foi necessário que Deus enviasse o seu único filho para salvar e fazer com que os homens voltassem novamente para Deus. Mas como pode voltar? Só que aí é só pergunta, como você disse, a curiosidade jornalística. Então, aí eu vou fazer aqui uma pergunta. Como que as pessoas voltam para Deus? Então, como que eu posso aproximar de Jesus? E como que eu posso alcançar a salvação de Jesus? Como que eu posso alcançar algo que eu perdi? Então, todos nós nos perdemos em Adão. Todos nós nos perdemos. Então,
Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos, e afastados estão, aqueles que ainda não reconheceram Jesus, estão ainda afastados da glória de Deus. Só podemos aproximar da glória de Deus quando nós aceitamos Jesus. Só podemos ter direito à vida eterna quando nós o confessamos como Salvador, quando nós aceitamos a sua totalidade, não em partes. Tem gente que aceita em parte. Então, não um Jesus que continua morto, mas um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Dá para você ver algo? E continua vivo, e tanto é que ele continua a interceder por nós, que ele é um mediador, hoje ele é o nosso advogado, ele vai advogar nossas causas, então, as nossas dificuldades. Por isso que é muito interessante nós conhecer Jesus na sua essência, quem ele é de fato. Porque as pessoas conhecem o Jesus, aqui vou até citar aqui para você, quando eu fiz um curso de cozinha, até na parte da liderança de cozinha, ensina sobre Jesus. As pessoas conhecem Jesus hoje, um homem que era influente, podemos dizer hoje com a tecnologia, um influencer, entendeu? As pessoas conhecem Jesus como influente, como um bom líder que sabia fazer a gestão da emoção dos seus seguidores, dos seus discípulos. As pessoas conhecem isso. Até a psicologia conhece ele como um excelente psicólogo, psiquiatra, entendeu? Porque como nós estávamos naquela reunião que você ouviu o pastor dizer que se Jesus, se fosse hoje, ou qualquer um psicólogo hoje, jamais escolheria aqueles 12 homens que Jesus escolheu para fazer a sua missão. Jamais escolheria. Mas Jesus não olha pela capacidade humana. Jesus não olha pela intelectualidade humana, por ser intelectual. Jesus olha pelo aquilo que pode. Por que Jesus escolheu aqueles homens e a maioria eram pescadores? Casa da PTV? Porque o pescador, ele é assim, ele vai pescar hoje, mesmo que ele não apanha, ele não desiste de pescar, ele não abandona a pescaria, nunca. Não apanhou hoje os peixes, vai apanhar outro dia. Então Jesus sabia que aqueles homens eram homens que não ia desistir fácil, que ia ser persistente, porque exatamente sofreram as perseguições e sofreram tudo isso, tá vendo, meu amigo? Então é muito importante como é que Jesus escolheu aqueles homens. Então, por isso que esses mesmos homens, olha para você ver que interessante. Lembra que eu te falei da primeira tempestade? Então, quando Jesus vem andando na segunda tempestade que eles enfrentam, e Jesus vem andando sobre as águas, o texto sagrado está em Mateus capítulo 14, Jesus vem andando sobre as águas, ao interconhecer esses discípulos, que Jesus também estava ensinando eles a fé. Por isso que é interessante a trajetória de você seguir Cristo, que você não aprende tudo de uma vez. Você não aprende tudo de uma vez. É o seguir. Por isso que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está no caminho. Jesus é o caminho. E esse caminho que vai nos conduzir à vida eterna até o céu. Então é um caminhar todos os dias. Então você tem que estar caminhando, carregando a cruz do cotidiano todos os dias, dificuldade, enfrentando, até você chegar ao ponto, até chegar de estar diante dele. Aí sim, a Bíblia diz que lá, quando você chegar no céu, diante de Jesus, lá não vai haver nem mar, não vai haver, o mar que está dizendo que não vai haver mistério, não vai haver morte, não vai haver planto, não vai haver dor, tá sabendo? Então... Agora, Agil, outra curiosidade. Hoje está difícil também de se encontrar as pessoas que levam aí a palavra, que levam a Bíblia para as pessoas. Esses missionários de hoje estão cada vez mais... Está difícil de encontrar porque é uma jornada árdua. Não, creio que não seja uma jornada simples, né, Agil? Exato, exato. Porque muitas pessoas, até Paulo vai dizer que uns pregam por porfia, outros por ganância, entendeu? Mas outros pregam por amor, por compaixão, e como nós temos tentado. Não é fácil, mas não podemos desistir, porque isso também depende da salvação das pessoas, depende de que as pessoas recebam. Inclusive, já pude presenciar muitas coisas que Jesus fez através, nos usando a nossa vida, vi pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas deixando os vícios. Tudo isso eu vi, e alguns irmãos devem estar aí, alguns assistindo,
que também testemunharam isso, viram e ficaram sabendo disso. Então, isso é muito importante as pessoas saberem isso, Aldo, e ver essas coisas, tá vendo? E ter acesso a essas coisas. Embora uns cobram por isso, mas nós temos que fazer que a bênção de Deus, as boas novas da salvação, tudo isso, meu amigo, é de graça. Entendeu? Não tem o preço já foi pago na cruz do Calvário, que Jesus morreu, foi crucificado, derramou seu sangue, então o preço já foi pago. Então nós temos que fazer por amor. É claro que nós entendemos também, e que fica bem claro que às vezes as pessoas pensam igual, às vezes eu converso com alguns colegas e dizem que então você está levando para não, eu estou fazendo por amor, pelo contrário, eu faço porque... tem que haver dedicação e entrega, né, Gil? Exato. Tem que haver dedicação, entrega. E outra, é claro que as coisas físicas precisa. Você alugar um espaço, você tem que pagar por ele. Você tem que pagar por ele. Então, principalmente aqui em Portugal. Aqui você não consegue. São poucas vezes. Agora, Gil, essa dificuldade que você falou aí, a gente nota. Aqui no Brasil é do mesmo jeito. A América do Sul toda é do mesmo jeito. Você vai para o continente africano, como você falou aí, é do mesmo jeito. Aí na Europa também do mesmo jeito. Quer dizer, parece que cada vez mais falar sobre Deus torna-se difícil. Difícil não, mas tentam dificultar, Exatamente. Porque sempre foi, Aldo, desde que Jesus fez. Tanto é quando os discípulos... que Jesus sobe ao céu e dá aí a ordenança que os discípulos continuassem a obra que ele havia começado, logo começaram as perseguições, desde os fariseus, os sacerdotes. Então sempre houve perseguição. E muitos até morreram defendendo a sua fé, como nós tem inúmeros livros, e nós sabemos também, por exemplo, no Coliseu Romano. Então muitos morreram, e em outros países, principalmente europeu. Então, foi muita atrocidade que fizeram com os cristãos. Também em França, numa noite chamada São Bartolomeu, morreu 100 mil cristãos num só dia. Eles mataram porque defender a sua fé. Então, cada vez mais está difícil até mesmo nós defendermos a nossa própria fé. Agora, aquela coisa que o senhor estava falando no início, né? Cada vez mais o homem está se distanciando de Deus, né, pastor? Exatamente. Hoje você não pode falar, quase não está podendo pregar mais. Quase você não pode nem usar os textos sagrados mais, dizer as coisas. Então você não pode nem instruir. Está tão difícil que hoje você não pode tanto orientar um membro como se deve ser, explicar as doutrinas, ou seja, os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus ensinou, às vezes nem as próprias pessoas querem ouvir. Não querem ouvir mais, porque isso lhes incomoda de certa forma. Então, cada vez tem que se tornar difícil, até mesmo pregar o evangelho. As pessoas trocam, ou abrem mão, vou dizer um termo aqui, troca Jesus por qualquer coisa. Tá percebendo? Troca a fé dele. E às vezes também às vezes vira motivo de chacota, né? As pessoas zombeiam, né, de quem termina se dedicando muito para a religião, né? Exato. Então, muitos, eu sofro isso até no meu trabalho também. Quando sabem, e um dia desse estava perguntando, você é pastor? Eu falei, sou com muito orgulho. Sou com muito orgulho e prego a Jesus. E não prego por ganância, nem porque quero me autopromover com isso. Eu prego porque eu sei que Jesus é o Salvador, eu sei que Ele me salvou primeiramente, Ele mudou a minha vida, porque quando você tem Jesus, tudo muda. Até a maneira de pensar, a maneira de agir. Quando você tem Deus na sua vida, você tem paz, você se torna um pacificador, ou seja, aquele que promove paz, você de certa forma, está curado, tem o vazio preenchido, que eu te disse, você tem esse vazio preenchido, que Jesus preenche todo o vazio que está dentro de nós, é exatamente
aquilo que nós precisamos, e as pessoas precisam entender isso. Só que é algo pessoal de cada um, tá vendo? É algo É, pessoal de cada um. pelo que o senhor me diz aí, de fato as coisas não estão bem, né? Isso a gente está enxergando do ponto de vista global, e todo dia eu registro isso aqui na CBN, no meu programa de rádio. Mas bom, é sempre acreditar que vai melhorar, né, Agil? Sempre acreditar que os dias vão ser melhores, né, pastor Agil? Exatamente. E essa melhora, Aldo, ela vai começar, ela começa, como eu te disse, particularmente na vida de cada um. Só que Perfeito. por isso que Deus criou nós dotado de uma palavra que nós usamos no termo cristão, e também se usa muito, o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha. Então, assim, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão amoroso, que ama tantos seres humanos, que quando ele criou os seres humanos, ele poderia ter criado e deixado o livre-arbítrio de fora, deixar Verdade. nosso direito de escolha de fora. Não, ele criou nós com o nosso direito de escolha, exatamente para que nós pudéssemos escolher em relação a ele, em relação às coisas boas, em relação ao bem, em fazer o bem. Só que então, assim, Deus não obriga ninguém a escolher ele. Então, é lamentável o que eu vou dizer agora, a maioria, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é a palavra de Deus que está dizendo que o mundo jaz no maligno, exatamente porque as pessoas escolheram as coisas más e não escolhem as coisas que são de Deus, e nem escolhe o próprio Deus, entendeu? Perfeito. E as pessoas estão muitas feridas e doentias porque exatamente porque não permite que Deus os cure. Porque, na verdade, as pessoas, Aldo, elas não querem seguir Deus, por quê? Porque elas acham, se eu for seguir Deus, eu vou ter que fazer. Não, porque quando você permite que Deus controle, não é que Deus vai ser um ditador na sua vida, controla a sua vida, é porque ele sabe o que é melhor para você. Entendeu? Quando Deus nos criou, como alguém, quando o homem constrói uma máquina, ele sabe como construiu, mas ele sabe também como a destruir, certo? Então, assim, mas não é que Deus destrói ninguém, pelo contrário, Deus sabe como nos fazer feliz, Deus sabe como nos fazer sentir paz, Deus sabe porque foi Ele que nos formou, Ele sabe tudo isso, Ele sabe como fazer essas coisas. Perfeito. 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 Ele É sabe. muito bom conversar com quem entende, né, da religião, com quem entende da Bíblia, é muito bom conversar com quem domina o assunto. E eu tenho certeza, pastor Ageu, que a gente vai, em outras oportunidades, conversar. A semana que vem a gente programa, talvez, para fazer uma live pelo meu Instagram, para que a gente possa ampliar muito mais essa coisa, porque o conhecimento ele é bom sobre todos os aspectos, né, Ageu? E seria bom fazer no seu Instagram, como você tem Vamos muitas sim, pessoas aí no vamos Brasil, sim, e vai vamos ser sim. Que eventos legal. também. Vamos, Eu creio vamos sim, que, tá vamos bem? sim. E foi bom falar consigo Que também. Eu bom. agradeço a atenção. Obrigado, Ageu. Obrigado mesmo pelo convite, obrigado Ah, pelo bate-papo. E a gente segue tentando aí, ao menos, é aquele ditado que diz fazer o bem sem olhar quem, né, Ageu? exatamente. Vamos anunciando. E o que importa é que aquilo que João Batista disse quando perguntaram acerca de Jesus. E se ele era o Cristo, ele disse: olha, que eu diminua e que ele cresça. Então, que Legal. Cristo Muito bom. possa estar crescendo Muito na bom. vida de cada um que queira Muito e bom. Muito deseja bom. o hospital. Tá bem, meu amigo Aldo? Eu quero Obrigado, agradecer. Ageu. Grande abraço. Um Até abraço. logo. Tchau. Até logo. Até logo. Até logo. Muito bem, meus amigos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos aí que assistiram. Foi muito bom falar aí com o meu amigo Aldo. E foi bom falar das coisas eternas, das coisas de Deus. Falar tudo aí. Obrigado a todos você que assistiu, que aderiu aí a essa parte aí. Foi muito bom. Que Deus continue abençoando todos vocês. E quem sabe no próximo
fim de semana nós podemos aí estar fazendo mais uma live com ele, e assim eu faço o convite com vocês, tá bem? E vocês assistem. Deus abençoe. Deus continue abençoando.